com um privilégio que tenho da parte do Senhor neste dia, ou noite, ou manhã, para orar, meditar na palavra de Deus e trazer para nós mais revelação de Deus para a nossa vida e também para conhecermos melhor o mundo no qual nós estamos vivendo. Antes eu gostaria de orar. Obrigado a Deus e Pai por este momento tão precioso de, Senhor, comunhão contigo pelo teu Espírito. Senhor, a tua santa palavra dada a nós, revelada a nós pelo teu Espírito, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que almas que, Senhor, ouvirem a tua santa palavra, que os corações sejam, Senhor, transformados pelo poder do teu Espírito, para a glória do teu nome. Amém. Deus me deu, neste momento tão precioso, de falar um pouquinho. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Podemos ver aqui também, após a ressurreição de Jesus Cristo, quando Tomé, ele não acreditou na ressurreição de Jesus Cristo. Ele tinha vivido com o Senhor, dormido também ao lado do Senhor, comeu também os pães, multiplicação, outros também, viu curas, mas ele não acreditava na ressurreição de Cristo quando foi anunciado. E quando Jesus se manifestou aos discípulos, eles estavam com as portas trancadas, com medo de judeus. Jesus se colocou e disse: paz seja convosco. E falou para Tomé: Tomé, olha aqui, sou eu, Tomé. Vê as minhas mãos, me vê ao meu lado, põe a mão sobre mim. E quando Tomé olhou, teve aquela revelação maravilhosa de o Senhor glorificado. Ele pôde colocar essas palavras, que é uma bênção para nós também: Senhor meu e Deus meu. Após a ascensão de Cristo, Atos capítulo 1 fala que Jesus abençoou e já tinha dado a missão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus subiu, e os anjos falaram que aquele Jesus que subiu também vai voltar. E eles saíram, foram para Jerusalém, esperando a promessa do Pai, Pentecoste. E assim que o Espírito de Deus foi enviado, eles começaram a anunciar o evangelho da graça de Deus. Mas muitos se opuseram a este evangelho da graça de Deus ao pecador. E podemos ver lá em Atos 4, 24, e que diz assim, 23: uma vez ou outra procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas havia dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilato com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazerem curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É tão importante de nós
analisarmos aquilo que ocorre no mundo, o Senhor é soberano. Ele está acima de tudo, né? Ele está acima de tudo. Eu pude ver também que Jesus Cristo deixou bem claro: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se nós pensarmos um pouquinho na situação do qual nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, morrendo muitas pessoas, uns estão indo para o céu, outros estão indo para longe de Deus, mas o Senhor é soberano. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele está presente, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E é tão importante que Ele tem o domínio sobre tudo o que ocorre neste mundo, tudo. E é tão importante que quando se levantaram pessoas contra o povo de Deus, o próprio Senhor deu a eles poder para que eles ficassem cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus. Isso é importante para a nossa vida. Não importa a situação ou a época do qual nós estamos vivendo, mas o que Deus quer de nós, que sejamos cheios do Espírito Santo, acima de tudo, a palavra de Deus flua da nossa vida a este mundo que está perecendo, este mundo que está sofrendo. E muitas vezes nós não tivemos ainda um encontro, não sei se você teve ou não, um encontro com Jesus ressuscitado. Ele diz: paz seja convosco. É a paz, é um dom de Deus. Jesus é o príncipe da paz. Não importa a situação do qual nós estamos vivendo, mas nós temos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conhece tudo, sabe de tudo, e Ele está acima de tudo e de todos. E Ele deixou bem claro que toda autoridade foi dada para Ele no céu e na terra. Jesus tem autoridade sobre tudo que ocorre neste mundo. Ele deixou bem claro quando estava aqui na terra: autoridade sobre o vento, autoridade sobre o mar, autoridade sobre a morte, autoridade sobre o inimigo, autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre tudo. E nós, como servo de Deus, nós podemos estar nesta paz de Cristo. E é tão importante, nós não devemos temer o que está ocorrendo no mundo. Nós não devemos temer, mas é tão importante na nossa vida. Nós almejamos sim que surja coisas em benefício do homem, mas o nosso socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra, em qualquer situação. Eu tenho aqui um versículo que me vem agora, neste momento, onde o irmão João, que escreveu o Apocalipse, ele diz assim: o perfeito amor lança fora o medo. Uma pergunta: você está com medo da situação do qual estamos passando? Está com medo da situação? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. No meu modo de entender, este perfeito amor é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o perfeito amor, a perfeição. E este Cristo na nossa vida, a comunhão com Ele, lança fora o medo de qualquer situação. Podemos ver na vida dos discípulos, lá, quando ele estava com medo dos judeus, Jesus se manifestou a ele e disse: paz seja convosco. E lá Tomé teve aquele encontro com o Senhor ressuscitado. O que eles fizeram? O perfeito amor lança fora o medo. O que eles fizeram? Abriram as portas, saíram anunciando o Evangelho da graça de Deus, porque o perfeito amor lança fora o medo. Jesus é o perfeito amor. A comunhão com Ele, maravilhosa. Que doce comunhão com Jesus pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. É uma doce comunhão.
É uma comunhão do qual envolve a nossa alma com Ele, do qual nós temos este prazer de estarmos em relacionamento com Ele, de comunhão, de adoração, submissão. E podemos ver que quando eles tiveram encontro com Cristo como Senhor, esse soberano Senhor, também Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo, eles se colocavam na posição de escravos. Significa, eles não achavam direito de perguntar, discutir com Deus, mas sim de amar, de adorar e também de servir em obediência. A obediência a Deus não é pesada, ela é prazerosa. A adoração a Deus é algo fora do comum, é algo que a terra não pode dar. Somente o Espírito de Deus pode levar cada um de nós, através da palavra de Deus, numa adoração. Lá fala adorar em espírito e em verdade, não na carne, não no desejo da carne, mas em espírito e em verdade. Podemos colocar nesse sentido. Então esta adoração a Deus, esta comunhão com Ele, essa obediência a Ele, lança fora o medo. Jesus é o perfeito amor. Quero colocar também aqui um pouquinho em Apocalipse agora. Em Apocalipse, quando João deixou bem claro a revelação de Apocalipse, gosto muito de Apocalipse, né? Que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, a quanto tudo que viu. E ele diz aqui: bem-aventurado ou feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo, meus irmãos, está próximo da vinda do Senhor. O tempo do julgamento deste mundo está próximo. Está próximo. Que nós, que temos o temor de Deus no nosso coração, que possamos ter esse entendimento do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito de Deus, que Deus vai julgar este mundo. Deus vai julgar este mundo. E antes que Ele julgue este mundo, Ele diz: ide pregar o Evangelho. O Evangelho é boas novas de salvação. Aqueles que ouvem, aqueles que creem, aqueles que se arrependem dos seus pecados, e aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, para não entrar em juízo, não o juízo do ser humano, mas no juízo que o próprio Deus será o juiz. Uma pessoa me falou essa semana: a pessoa que faz aqui na terra paga aqui mesmo. Falei: seria tão bom pagar aqui na terra, mas não é assim. É diante de Deus que cada um vai ter que dar conta. Eu pude colocar então aqui a revelação de Jesus Cristo aos seus servos. Você é um servo de Deus, então é para você. Então não é para temer a revelação de Apocalipse. Jesus quer revelar para você Apocalipse, porque é a revelação de Deus ao servo de Deus, ao servo do Senhor. Eu pude colocar também aqui, aí vem a revelação daquilo que vai ocorrer, e a maior revelação que João tem ainda aqui em Apocalipse é da pessoa bendita de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E João vê o Senhor Jesus Cristo lá no céu, na glória, glorificado no seu trono, sendo soberano o Senhor sobre todas as coisas. E também ele recebe, João, daquilo que virá da parte de Deus, julgamento sobre este mundo. Está em Apocalipse, é só ler em Apocalipse. E aquilo que está ocorrendo em nossos dias, Jesus deixou bem claro na sua palavra que ia ocorrer. Abramos os nossos olhos. Não é só isso não, virá mais coisas ainda. Por quê? Quando Deus quer chamar a atenção das pessoas do qual Ele é o Criador, para algo que Ele quer dar melhor, Ele permite e cria situações para que o ser humano comece a pensar no céu, comece a pensar no novo céu e nova terra. Foi assim quando Deus criou o povo do Egito.
Agora eu quero colocar também um pouquinho aqui, que o próprio João, depois dos selos, das trombetas, julgamentos de Deus, tudo, João tem uma visão no céu, uma visão do qual as almas que morreram por causa da palavra de Deus, não foi por Covid, tem irmãos morrendo por Covid, tem irmãos, não sabemos se nós também morreremos por isso, mas vamos partir daqui um dia. Mas o importante é que o Senhor é Senhor e Salvador da nossa vida. E eu podia colocar aqui que João veio lá no céu, quando João abriu o 5º selo, porque Jesus é o Senhor. Quando ele abriu o 5º selo, ele diz: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo, verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e eles disseram que se repousasse ainda por pouco tempo, até também se completasse o número dos que os conservos, os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então nós podemos ver que tem irmãos nossos morrendo também, não por Covid, mas por perseguição, porque pregam a palavra de Deus, e as trevas, que é dominada pelo próprio inimigo, não quer saber que as pessoas creiam e sejam salvos, e persegue os cristãos. E aqui podemos ver almas falando no céu, e eles não perderam a noção da terra, falando que o sangue deles tinham sido mortos aqui na terra por causa do testemunho que sustentavam sobre quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o soberano Senhor de cada um de nós e deste mundo, e Ele vai julgar este mundo. Que você fuja ou não dessa mensagem, você vai ser julgado por Deus. Você vai ser julgado por Deus. Mas é tão importante que você receba a revelação que antes que Deus julgue você, os seus pecados foram julgados em Cristo, se você crê, se você confessa que é um pecador diante de Deus, e creia que Jesus Cristo naquela cruz morreu por você, derramando sangue por você, foi sepultado, ressuscitou, está vivo e subiu ao céu, o qual agora intercede por você, falando a Deus: eu paguei o preço da salvação dele, ele creu em mim. Eu sou um desses. Pela fé eu creio em Jesus Cristo. O lugar de encontro com Deus para o cristão é na cruz com Cristo, do pecador encontrando com o Salvador, lá naquela cruz pela fé, Jesus Cristo. Não queira encontrar com Deus pensando que você sabe dar desculpa, de maneira alguma. Eu pude ver aqui, eles deixaram bem claro: soberano Senhor, dono absoluto das nossas vidas. Nós morremos lá na terra, as almas estão falando no céu, por causa da tua palavra, Senhor. Tu não vai julgar, Senhor. Deus vai julgar este mundo. Quantos sangues inocentes foram derramados, muitas vezes sem que o mundo o soubesse. Quantas podemos ver aqui abortos que foram crianças assassinadas sem poder defender a sua própria vida. Quem pode tirar a vida é próprio Deus, porque Ele que fez. E a Bíblia diz que precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Que coisa maravilhosa! Significa que quando eu morrer aqui na terra, que a minha vida seja, essa morte seja preciosa para o Senhor. Por que preciosa? Porque é deixar a terra para morar no céu com Ele. Quem ama quer que esteja perto.
Isso. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. Mas agora João também tem uma visão no céu. Lá em Apocalipse, depois do capítulo 6 em diante até 19, a gente pode, se poder ler, leia, vai ver Deus julgando este mundo, Deus julgando os sangues daqueles que foram derramados sobre este mundo, do sangue inocente, e o maior sangue inocente foi Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nem assim, através daquilo que está ocorrendo, ou está acontecendo, ou vai acontecer, o homem não se arrepende dos seus pecados diante de Deus, e pensa sair daquela situação para pecar mais ainda. Mas João tem uma visão lá do céu, e essa visão que eu quero ler é Apocalipse 21, que diz assim: olha que coisa maravilhosa para nós, irmãos, para nós, os servos do Senhor, revelação de Jesus Cristo aos servos do Senhor. Para o povo sem Deus, que coisa terrível. Para o povo que tem o temor a Deus, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, olha que esperança. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança dessa glória é a pessoa bendita de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Veremos o Senhor. E João tem aqui capítulo 21 de Apocalipse, onde ele diz assim: vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe. Então vai acabar este mundo. Este mundo vai acabar. Aonde que está o teu coração? Nas coisas do mundo ou em Deus? Este mundo vai acabar. Talvez seja o último dia nosso aqui na terra, não sabemos. Mas a nossa vida já foi perdoada por Jesus Cristo. Já temos certeza da vida eterna, porque recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, pela fé. Aí João fala no versículo 2, ele vê novo céu e nova terra. Ele vê também, nesse novo céu e nova terra, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Porque aquela Jerusalém de Israel não é mais a cidade da paz, cidade de confusão, cidade de tantas coisas. Agora João vê no novo céu e nova terra essa cidade, santa cidade, a nova Jerusalém. Jerusalém significa o lugar da paz, o lugar da presença de Deus, o lugar da habitação de Deus, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi, João ouviu, grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E olha que João vê e ouve, né? Eles enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Significa, as coisas aqui da terra passou. Deus vai enxugar os olhos, não haverá morte, não haverá dor, pranto, não haverá depressão, não haverá nada daquilo que tira a paz do ser humano, porque a fonte da paz é Jesus Cristo. Estaremos com Ele na glória, nessa cidade. E olha que João vê no versículo 5, né? E aquele que está sentado no trono, Jesus Cristo, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou e escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é simplesmente uma visão, não é simplesmente uma aplicação para a época, não, é real, são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, significa o princípio e o fim. O princípio e o fim.
e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Aquele que tem sede dessa cidade, aquele que tem sede de morar com Deus, Jesus é o único meio. Mas João também, ele ouve daquele que está sentado lá nessa cidade celestial, que é o Senhor, soberano Senhor, que julgou, dentro do corrido da Bíblia, já julgou a morte daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. João também vê da parte do céu, do Senhor Jesus Cristo, quem não vai entrar lá. Eu pergunto, você está nesse meio? Vamos ver quem não vai entrar lá. E ele diz: ao vencedor, ele dará essas coisas comigo, ele serei seu Deus e ele lhe será filho. Olha aqui, Jesus Cristo no trono, sentado no trono lá no céu, falou quem não vai entrar lá. Quanto, porém, aos covardes. É Jesus que está falando, sentado no trono lá no céu. João ouviu. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não é João que está falando, não sou eu que estou falando, mas João, primeiro ele viu o Senhor sentado lá no céu, na glória, nesse trono, nessa cidade celestial lá no trono, e ele viu o Senhor, ele ouviu o Senhor falar, que essas pessoas não entrarão lá, não porque ele quer que essas pessoas vão para o lago do fogo e enxofre, de jeito nenhum. O próprio apóstolo Pedro, ele fala: o Senhor é longânimo, ele não retarda a sua vinda para julgar este mundo, mas ele deseja que todos sejam salvos. Salvos não da Covid, salvos não da parte de guerra da terra, mas muito mais do que isso, salvos do juízo de Deus, porque cada ser humano vai prestar conta diante de Deus. A Bíblia deixa bem claro que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo, e o juiz, a Bíblia fala que é sem misericórdia, é para julgar, e ele julga retamente. Ele não vai para o lado emocional, não vai para o lado, ele julga o que é verdadeiro, ele é a verdade, e ele julga por aquilo que ele é, a sua moral, a sua essência, o verdadeiro Jesus. E ele deixou bem claro, mas eu quero falar para você, se você está dentro dessas pessoas, aqui do qual Jesus falou, a Bíblia diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureçai os vossos coração. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, terminando, ele deixa bem claro, o apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele deixa bem claro, né, onde ele fala assim, olha só: porque se diz, a palavra está perto de ti, palavra de Deus, na tua boca, no teu coração, isto é a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca has confessado a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Se você hoje tomar essa atitude na tua vida, confessar a Jesus como Senhor da tua vida, o único Senhor da tua vida, é o único que tem poder de te abençoar, perdoar, te salvar, te lavar, e Ele usa o precioso sangue, lavar, purificar de todos os pecados.
pecado da idolatria, de pecado e tudo aquilo que o ser humano passou, já vem com ele também no coração. Tem a vida eterna. O próprio João também falou isto. Ele diz assim, o próprio João que escreveu o Apocalipse, ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Jesus falando, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor Salvador, receba agora, coloque o joelho no chão e entregue a tua vida ao Senhor. Creia que Jesus Cristo naquela cruz pagou o preço da tua salvação, salvação do juízo de Deus, porque Deus vai julgar este mundo, Deus vai julgar o ser humano, mas a Bíblia diz, deixa bem claro, que quem tem Jesus Cristo tem a vida, tem comunhão com Deus, tem vida do próprio Deus nele. E o apóstolo Paulo também diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo também fala aos Coríntios: que tal foste algum de vós, daquilo que é idolatria, feitiçaria, não importa, mas fosse lavado com o precioso sangue de Jesus Cristo. Você já foi perdoado por Deus em Cristo, você já recebeu Jesus Cristo como Senhor Salvador da tua vida. Receba pela fé na palavra de Deus. Oremos. Ó Deus e Pai, que a tua palavra possa alcançar os corações, Senhor, e dar a elas o que elas precisam, o que nós precisamos, é a tua paz. Paz que para ter precisa ser confissão de pecado, arrependimento, e receber, Senhor, o dom da vida eterna, e ter a Ti como o perfeito amor, o príncipe da paz. Toque os corações das pessoas que estão tão perturbadas, Senhor, com a situação do mundo, Senhor. O mundo não tem nada de bom, é só confusão. Tu deixaste claro na tua palavra que o mundo, Senhor, caminha para uma destruição, mas, Senhor, nós pedimos, dá paz aos corações, dá a cada um a certeza que Tu és o Senhor da vida de cada um de nós, e Tu tens o melhor para cada um de nós, Senhor. O melhor é a Tua presença, o Teu perdão, a vida eterna, o melhor, novo céu e nova terra, para habitarmos contigo. Abre os corações, e que cada um, Senhor, não venha ficar, Senhor, contra a Tua palavra, mas que venha abrir os corações e crer na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.